Irmãos, quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. Em Marcos, o Evangelho escreveu segundo Marcos, evangelista Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Uma passagem muito conhecida, mas toda vez que nós falamos da palavra do Senhor, ela é direcionada, ela tem um caminho, e nós somos edificados por ela. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Diz assim a palavra do nosso Deus: E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe, disse: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Oremos. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, como acabamos de cantar, só para te adorar e fazer o teu nome grande. Fica conosco nesse momento, a tua palavra foi aberta, que o Senhor me capacite nessa noite, ó Pai, a expor a tua sagrada escritura. Eu não venha falar da parte de mim, mas falar da tua palavra como ela é, Pai. Que o Senhor tira toda a vaidade, orgulho do meu coração por estar aqui, ó Pai, nesse culto. O Senhor abençoa cada irmão que essa noite, que a tua palavra venha falar dentro dos nossos corações, para que podemos ser edificados e transformados por ela, ó Pai, e colocar em prática na nossa vida. O Senhor conhece as minhas limitações, e eu dependo de ti nessa noite, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus que te agradeço. Amém. Meus irmãos, essa passagem, ela está escrita nos dois evangelhos também. Está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 29, e Lucas 18. E esse relato da cura do Bartimeu encontra-se em 3 dos 4 evangelhos. Né? De Mateus fala que havia 2 cegos e não apenas um. Já Lucas fala que Jesus estava entrando em Jericó e não saindo de Jericó, como nos informa Marcos aqui. E como entender essas coisas? E eu quero explicar para os irmãos, antes de entrar na mensagem, que não há contradição. Né? Na verdade, nenhum dos autores bíblicos faz alguma afirmação de que só havia um cego. E por essa razão desconhecida, Marcos deu atenção a Bartimeu. Ele deu atenção a Bartimeu. Na beira do caminho, poderia ter vários cegos, mas Marcos ele descreve somente Bartimeu. Os evangelhos são relatos da vida de Jesus, escrito pelos apóstolos ou pessoas próximas dos apóstolos. Existem os 4 evangelhos na Bíblia, cada um contando a história de Jesus de uma perspectiva um pouco diferente. Os evangelhos mostram quem é Jesus e por que ele é importante. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Durante o tempo da terra de Jesus, o seu mistério, Jesus não escreveu nada sobre a sua vida e nem sobre os seus ensinamentos. Mas depois que ele subiu ao céu, os discípulos de Jesus começaram a registrar tudo o que tinha visto e ouvido por escrito. Foi assim que surgiram os 4 evangelhos. Os evangelhos são um conjunto de 4 livros no Novo Testamento da Bíblia, que registram a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O evangelho significa boa notícia, como já estudamos aqui muitas vezes.
O propósito dos 4 evangelhos é contar a boa notícia, que também pode ser uma má notícia para aqueles que não crerão em Jesus. E é sobre Jesus, o Salvador do mundo, como cada um foi escrito por uma pessoa diferente, cada evangelho apresenta Jesus de uma perspectiva diferente, mas sem contradizer uns aos outros. Todos os evangelhos relatam a morte e ressurreição de Jesus. E cada evangélico há um destino, um povo que foi entregado. O evangelho de Mateus foi para os judeus de Jerusalém e arredores. Mateus, ele enfatiza as profecias, pois queriam transmitir aos judeus que Jesus é o Messias. Se você ler o evangelho de Mateus, ele vai tratar o que antigamente no Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Ele apresenta Jesus como Messias, o prometido. Mateus foi dos 12 apóstolos que acompanhou o ministério de Jesus por perto, discípulo de Jesus, né? Em seu evangelho, Mateus mostrou como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, o Salvador prometido. Ele também registrou vários ensinamentos morais, incluindo o famoso Sermão do Monte, que nós estamos, deu uma parada agora, nós estamos estudando a oração de pequeno grupo, o Sermão do Monte. E o Evangelho de Marcos? Já o Evangelho de Marcos, aos romanos, em especial de Roma. Marcos, provavelmente o mais antigo, coloca ênfase nas ações de Jesus, e seu público é apontado como os romanos. Marcos foi um companheiro dos apóstolos Pedro e Paulo. Ele provavelmente escreveu seu evangelho a partir de tudo que ouviu Pedro. O evangelho de Marcos foca principalmente as ações de Jesus e o poder de realizar milagres. É o que a gente vamos falar aqui nessa noite. Um dos milagres que Jesus realizou. É nisso que vamos ouvir. Já o evangelho de Lucas, o gentil especial das comunidades fundadas por Paulo, Lucas, escrito para os não-judeus, os gentios, sublinha a misericórdia divina, demonstrada através da salvação por Cristo, especialmente para os excluídos, como um dos cegos, Bartimeu aqui hoje. Lucas era médico, amigo de Paulo, como a aula pela manhã tivemos hoje, através do nosso irmão Carlos. Ele escreveu seu evangelho para o Senhor chamado Teófilo. Está lá em Lucas capítulo 1. O objetivo de Lucas era escrever um relato digno de confiança. Por isso ele pesquisou tudo com cuidado e rigor, procurando fontes seguras. O Evangelho de Lucas contém vários detalhes sobre a família e as origens de Jesus. E já o Evangelho de João, um evangelho para os convertidos. João muitas vezes é chamado como apóstolo querido. E um evangelho para os convertidos vindo do mundo, grego, romano, aos gentios. João foi muito mais teológico. João, se você perceber, os evangelhos já não vai tratar muitas coisas que os outros evangelhos falou. Ele escreve o último evangelho e trata muito escrito dos acontecimentos do Senhor Jesus. Foi o último evangelho escrito por volta de 100 anos depois de Cristo. E não repete muitas coisas que já foram conhecidas pelos cristãos, graças a outros evangelhos. Bom, em relação aos autores Mateus e João, conviveram com Cristo, foi discípulos de Jesus, pois era apóstolo. Marcos era um discípulo de Paulo, Lucas era um companheiro de Paulo e escreveu também Atos dos Apóstolos. Quantos relatos e acontecimentos a gente podemos ver, meus irmãos, registrado nos 4 evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, descreve atos e acontecimentos pelo próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, ensinando a seus discípulos verbalmente, sendo discipulado por eles, na prática, andando com o mestre, né? Testificando guardar o testemunho. Até o fim das suas vidas, os discípulos amaram o Senhor Jesus, e também porque Ele o amou primeiro. Há muitas coisas que foram escritas, como lá em João relata, no Evangelho segundo João 21, não precisa abrir, 24, 25, ele diz assim: esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. Aqui as escreveu, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez.
se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Há muitas coisas que o Senhor, o Mestre, o Deus encarnado, no seu mistério, foi registrado, mas não caberia. Mas se homens inspirados por Deus escreveram esses 4 evangelhos, foi isso que Deus quis escrever e relatar para nossas vidas. E caminhando a Bíblia, o livro mais vendido para todo o evangelho ser pregado a toda criatura. Muito bem, e voltando à mensagem dessa noite, Marcos capítulo 10, se um tema que eu daria nessa noite para nós aprendermos é: atos em direção a Cristo pode mudar as circunstâncias das nossas vidas. E eu quero falar de 4 atitudes aqui que o cego Bartimeu teve com o Senhor Jesus. 4 atitudes e visões que ele teve. Mesmo ele sendo cego, ele teve essa visão. Lá no versículo 46, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentada à beira do caminho. Jericó, naqueles dias, havia 2 cidades. Jericó, a velha Jericó, quase todas em ruínas, e a nova Jericó, cidade bonita, construída por Herodes, já era o Império Romano. Logo ao sul da cidade velha, portanto, um milagre ocorreu entre as divisas das 2 cidades. Estava dirigindo de uma para a outra. Comentário da teologia reformada do Hernandes de Lopes diz assim: diz que a cidade de Jericó era um posto de fronteiras tipo de aduaneiro, uma alfândega, para as pessoas que vinham da Galileia, da Pérea, e precisavam subir para a cidade de Jerusalém. Jesus está a caminho de Jerusalém. Lá quando ele chega, ele vai montar no jumentinho. Se os irmãos verem em Marcos capítulo 11. Portanto, a alfândega para as pessoas que vinham da Galileia, Pérea, e que precisavam subir para a cidade de Jerusalém, em Jericó. O último posto de abastecimento. Então, quando as pessoas, os peregrinos, iam subir para Jerusalém, eles paravam em Jericó, se reabasteciam, descansavam, alimentavam os animais e subiam em direção a Jerusalém. Era Jericó que as caravanas iam para as festas judaicas, e normalmente passava de Jericó a Jerusalém, e também quando voltando de Jerusalém a Jericó. E vemos que as caravanas iam sentido a Jerusalém, muitas delas passavam por Jericó. Para quê? Para formar grupos em sentido em caravanas para subir, porque era festa judaicas e muitos iam ao trem. Jericó não era a última oportunidade para os viajantes reabastecer. Jesus seria preso, julgado, logo depois, quando ele chega em Jerusalém. Relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa seria a última oportunidade que Bartimeu teria que encontrar Jesus. A única oportunidade, a última. Jesus ele vai para Jerusalém, onde vai acontecer tudo aquilo com ele. Apresentado ao Sinédrio, julgado. Primeira atitude eu quero relatar para os irmãos aqui nessa noite. Que Bartimeu viu. Primeiro, ele teve a atitude de humildade e viu a esperança em Jesus. Bartimeu era um homem que enfrentava grandes dificuldades em sua época, em sua vida. Diz o texto que ele era cego, mendigo e usava uma capa. Muitos interpretavam que ele era cego por resultado de pecado naquela época. É uma maldição. Muitos interpretavam isso. Vivia, portanto, uma condição de exclusão social precária. Além disso, Bartimeu não é nome próprio, é o nome aramaico, que significa filho de Timeu, ao qual a gente lemos. Mas um fato que pode ter gerado um complexo de inferioridade na vida daquele homem, também diz o texto que ele estava à beira do caminho, denota mais do que o seu local de mendicância. Enquanto muitos estavam indo à festa da Páscoa, ele não podia. Bartimeu ficava na beira do caminho, muitos peregrinos subindo a Jerusalém, as festas judaicas, e ele não podia ir por causa da sua limitação.
Mas nós vimos nesse texto que um homem que não desanimou, diante das aparentes dificuldades de um possível encontro com Jesus. Ele, de olhos, do seu entendimento, estava aberto. Ele via coisas que Anás e Caifás, naquela época, não via, mas ele viu. Como também inúmeros escribas, eruditos, fariseus jamais viram. Ele compreendeu que aquele Jesus mesmo era o filho de Davi, o Messias, a respeito de quem os profetas haviam profetizado. E por que ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus era chamado filho de Davi porque era descendente de Davi e herdeiro da promessa de Davi. Jesus era filho de Deus, mas ele se tornou homem. Como homem, era descendente de Davi. Lá em Romanos, no capítulo 1, 3, 4, diz assim: com respeito ao seu filho, o apóstolo Paulo fala aos Romanos, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio a descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus. Quando as pessoas chamavam Jesus de filho de Davi, era como sentido de descendente. José, pai de Jesus, também foi chamado filho de Davi, com o mesmo significado. A gente acompanhamos aqui alguns domingos atrás, o Mateus trazendo a aula sobre José. Enquanto estava na terra, Jesus era considerado filho de José, como José era descendente direto do rei Davi. Jesus também tinha o direito de ser reconhecido como descendente de Davi. Até o anjo Gabriel reconheceu que, em termos humanos, Jesus era descendente de Davi, que está lá registrado, Lucas 1, que diz assim o texto, 30 a 33. Mas um anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a um filho, e chamarás pelo nome Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, que dará o trono de Davi, o seu pai. Então a gente vemos que até o anjo reconhece, em termos humanos, que Jesus era filho de Davi. Por isso, em sua época, seu ministério, muitos milagres, prodígios, e muitas pessoas chegavam aclamando Jesus como filho de Davi. Segunda coisa que eu quero falar para os irmãos nessa noite, a atitude que Barnabé teve, é que ele começou a clamar. Atitude de coragem. Barnabé teve atitude de coragem. E viu uma oportunidade em Jesus. Versículo 47. Vamos acompanhar comigo. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele clamou por Jesus e clamou na hora certa. Não importava que Jesus estivesse cercado pela multidão, ele cria nele como aquele que poderia libertá-lo daquela situação de opressão. Cria em Jesus como Messias, e isso pode ser comprovado pelo fato de que os judeus acreditavam que o milagre de cura da cegueira era um sinal de que era messiânico. Havia chegado, como está em relatado Isaías, capítulo 29, versículo 18. Desse modo, Bartimeu buscou a pessoa certa na hora certa. Meus irmãos, Bartimeu ele recorre à compaixão de Cristo. A palavra compaixão muitas vezes é compadecer do meu sofrimento. Ele sabia da sua miséria. Ele sabia do seu estado de miserabilidade, da sua necessidade. Ele não pede nem dinheiro. Ele não pede nem justiça. Mas ele pede compaixão e misericórdia. E ele se recorre a Cristo com humildade, sabendo que não tem direito nenhum. A diferença do Bartimeu para nossas vidas, meus irmãos, não é diferente.
a gente recorre ao nosso Senhor, clamamos a Ele, muitas vezes pedindo misericórdia, pedindo compaixão, porque sofremos aqui nessa terra desde cidadão. Sofremos por quê? Por causa do pecado. E nosso estado é de miséria. Nascemos em pecado. Enquanto a gente viver aqui nessa vida, vamos padecer por frustrações, dificuldades. E quais são as suas dificuldades? Abrindo um parênteses aqui nessa noite. Quais são os seus problemas? Quais as lutas que você tem enfrentado? Você vai parar de clamar ao seu Senhor? Ou você vai fazer igual o cego Bartimeu, clamar por compaixão, por misericórdia? Certamente não são tão grandes as nossas dificuldades como daquele cego, daquele homem. Mas independente disso, eu e você precisamos dele também. E precisamos de misericórdia, porque ele é o Senhor da nossa vida. Bartimeu, ele continuou a clamar, embora que não houvesse aqueles que lhe mandassem calar. Versículo 48. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ô filho de Davi, tem piedade de mim. Cada vez mais ele clamava. Há dúvidas quanto aos motivos para essa ordem de manter silêncio, né? Muitos ali querendo abafar o clamor do cego Bartimeu. A conjectura-se que eles podem ser de ordem política, conjectura, para não chamar a atenção das forças opressoras, de ordem pessoal e cultural. E também para não perturbar Jesus entrando, caminhando para Jerusalém, não incomodar ele da comunidade peregrina. Ou de ordem de competência, Jesus, o filho de Davi, veio como Messias, realizar o sonho e também de autonomia política e religiosa. Muitos pensavam que era aquele rei que ia reinar e ia resolver todos os problemas políticos e religiosos de todo aquele povo em sua época. E não para livrar da cegueira de um esmoleiro individualmente. Ou então para não chamar a atenção das autoridades pelo fato que Bartimeu estava usando o título de filho de Davi. Meus irmãos, para aquele homem, não importava as repressões daquelas pessoas. Cala-te, fica quieto, está comandando o mestre. O seu clamor elevava-se mais ainda. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Era um clamor de alguém que estava sofrendo e que agora poderia estar diante daquela oportunidade que certamente poderia resolver a sua situação naquele momento. E ele clamava, e o povo não queria deixar, esbarrava ele, a Bíblia não fala, mas imagine aquela cena, você é cego, e clamando o Senhor, a oportunidade que o cego tinha última, porque Jesus estava indo a Jerusalém, e ele clamava a Jesus: olha para o meu sofrimento, olha para a minha desgraça, a situação que eu estou. Isso é a palavra compaixão também, meus irmãos. E, meus irmãos, a terceira atitude que ele teve foi uma atitude de fé. Ele viu a sua libertação em Jesus. Versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te e ele te chama. Essa tríplice, meus irmãos, de chamar, encontra somente apenas no Evangelho de Marcos. É marcado pelo uso da tríplice da palavra chamar. É a palavra utilizada por Jesus, é semelhante ao termo hebraico, utilizado no Antigo Testamento. Quando o Senhor chamava para uma relação especial com ele. Lembra, meus irmãos, Samuel, Moisés, de uma relação especial. Manda chamar e chamava. E ele vai ao encontro do mestre, versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A atitude de fé de Bartimeu é que devemos fazer duas observações aqui. Duas da sua atitude. A primeira
ele se desfaz do único bem que ele tinha, a sua capa, que servia para protegê-lo do frio e da poeira do deserto. Mas essa deve ser a resposta do chamado de Cristo, de largar tudo e seguir o Mestre, e desfazer tudo aquilo que devemos e somos para as entregar a Ele completamente. Agora, somente Jesus importava para Bartimeu. A segunda observação é que ele dá um salto, coisa inesperada para um cego. Foi ter com Jesus. O filósofo Soren Kierkegaard, ele diz que a fé é um salto no escuro. Mas nós dizemos, meus irmãos, que a fé é um salto nas mãos de Deus, nos braços do Senhor Jesus. É isso que Bartimeu foi ao encontro, nos braços do Mestre. Meus irmãos, versículo 51, diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Essa pergunta pessoal que faz a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia pedir: eu quero esmola, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Mas ele diz: eu quero ver. Compreendendo essa passagem, meus irmãos, ele queria ver Jesus também. Ele queria ver o Mestre que estava diante dele. Mas ele foi direto ao ponto principal: mestre, que eu torne a ver. Jesus, em sua graça, concede àquele homem a cura que tanto ele sonhava. E Jesus não apenas a cura cegueira física, mas também a espiritual. Concedeu-lhe a salvação. A semelhança dele, meus irmãos, entre eu e você e a ele, estávamos também cegos. Andávamos perdidos nesse mundo, em trevas. Cegos espiritualmente, não conseguiam ver Jesus. No entanto, com uma cegueira bem destrutiva, a cegueira espiritual. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, diz assim: porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz, e andai na luz. Jesus, além de ele curar a sua cura física, ele salva. A primeira coisa que Jesus fazia, em muitas passagens que a gente vê aqui nos evangelhos: a tua fé te salvou, perdoados são os teus pecados. Jesus o salvava. Para isso que ele veio, para salvar dos nossos pecados. E a última, meus irmãos, outra atitude que Bartimeu teve, ele seguiu a Jesus, atitude de perseverança. Ele viu um novo caminho em Jesus. Ao versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse versículo 32, meus irmãos, termina com a expressão: imediatamente tornou a ver e seguir Jesus a estrada fora. Gratuitamente perdoado com a graça, o Deus gracioso, a sua eterna misericórdia, graciosamente fazendo isso na vida de Bartimeu. Restaurado por Jesus, não apenas lhe curou, como também lhe salvou. E ele passa a seguir Jesus. É diferente do jovem rico. E eu queria que os irmãos abrissem também. Voltar um pouquinho para trás aí, no capítulo 10, versículo 17. Diferente de Bartimeu, jovem rico, com a sua atitude, ele tornou diferente do que Bartimeu fez. Olha lá, Marcos capítulo 10, versículo 17. E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando os olhos nele, o amou e disse: só uma coisa te falta.
vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Diferente do jovem rico, que enxergava, tinha muitas propriedades, era bem sucedido, mas a sua riqueza fechou em seu coração por não seguir o mestre. Já a diferença do Bartimeu aqui, cego, pobre, miserável, uma capa que acho que era a única coisa de valor aquele dia, ele joga fora tudo e começa a seguir o mestre que está lá registrado. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver Jesus e cheguei a Jesus de estrada fora. A graça de Deus, meus irmãos, é verdadeiramente experimentada para a salvação e leva o homem a questionar: o que darei ao Senhor tão grande bênção, a cura física e a libertação espiritual? O que daremos, meus irmãos, por nós estarmos aqui nessa noite? Nós merecíamos o inferno, inimigos de Deus, uma ovelha sem pastor, e estamos aqui pela graça e misericórdia do nosso Senhor. Ele te salvou, Ele te amou, e é por isso que você está aqui nessa noite, pela graça de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, versículo 5, 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós a isso, um morreu por todos, e logo todos morreram. Isso significa que todos verdadeiramente crentes vivem um compromisso com o Senhor. Nós estamos aqui porque nós não somos bons, mas é a misericórdia de Deus que te alcançou e você faz as boas obras de Deus para que o nome dele é glorificado. Não existe verdadeira gratidão, meus irmãos, sem obediência, sem um caminho de discipulado. E foi esse caminho que Bartimeu passou a percorrer, seguindo, colocando a sua vida em prioridade Cristo. Cristo é suficientemente na vida dele. Nada mais importa, eu quero seguir o Salvador. Meus irmãos, Cristo é suficientemente na sua vida nessa noite. Começando na minha vida, Cristo, Ele é suficientemente na sua vida. Foi isso que Bartimeu fez, meus irmãos. Ele poderia, agora que eu estou enxergando, vou começar a fazer as coisas na minha vida que tanto queria, que antes eu não enxergava. Mas ele não. Ele segue o mestre de estrada fora. Quer dizer, onde Jesus ia, ele seguia. Ele começa clamando lá: Jesus, filho de Davi. Agora ele chama de mestre. Você sabe o que quer dizer mestre? Seguir o professor. É o que vai na frente, dando instruções. É isso que ele fez com seus discípulos. Olha que interessante, no começo ele chama filho de Davi. E agora ele o quê? Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguir Jesus, a estrada fora. E ele fala: o que eu quero que eu te faça? Ao cego, mestre, eu torno a ver. Meus irmãos, algumas aplicações aqui, para a gente caminhando já para o final. O que podemos aprender sobre Bartimeu e Jesus? Bartimeu foi perseverante. Ele foi perseverante. Bartimeu não para diante do pedido, da irritação da multidão. Ele clamava cada vez mais, pois reconhecia que aquela era a sua grande oportunidade da sua vida. Talvez você está aqui nessa noite e você tem uma oportunidade de crer no Senhor Jesus de todo o seu coração e começar a seguir Ele, como Bartimeu fez. E você aqui enxergando nessa noite, enxerga a palavra dele. O que aprendemos também com o cego Bartimeu, que diante daqueles que estão contra o nosso clamor de fé, devemos perseverar e cada vez mais clamar ao nosso Senhor. E sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. E sabemos que não é da maneira que a gente quer, mas é tudo no tempo dele.
Meus irmãos, o que é impossível para o nosso Senhor, o que é impossível para Ele, o Criador do céu e da terra, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Ele foi perseverante. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, triste, angustiado por situações da sua vida, as labutas do dia a dia. Mas aprenda com o cego Bartimeu aqui. Persevera. Persevera porque você tem o Senhor que te salvou. Você está afirmado sobre uma rocha que é o Cristo. Ele é teu advogado. Sai aqui fortalecido diante da presença do teu Senhor e Salvador nessa noite. Ele é seu contentamento. Foi o que foi falado aqui na SAF ontem, né? A Renata me falou. Jesus é suficiente. Jesus é o contentamento. Você está contente com o seu Senhor? Bartimeu também, outra coisa que ele fez é que ele foi confiante. A cura do cego de Jericó nos ensina uma situação difícil. E é um convite para a confiança irrestrita. Não tem restrição. Cantamos aqui, o véu se rasgou. Aonde você estiver, meus irmãos, você dobra os seus joelhos, não precisa nem dobrar. Eu lembro quando, abrindo parênteses, novo convertido, trabalhava de repositor na Copa ali, Pereira Barreto, meu primeiro emprego, meu primeiro registro. Novo convertido, buscando Deus de todo jeito. Ia para as vigílias da minha época também, sede de Deus. O Senhor abriu meus olhos, e eu dentro da minha casa, o único convertido da época, entrava no banheiro ali, não tinha vaso sanitário, mas um banheiro de troca, na COP, era 2 horas de almoço, Felipe trabalhou na COP também, era 2 horas de almoço, Raquel, e dobrava meu joelho, e orava ao Senhor, clamando a Ele, Jesus, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia dos meus, tenha misericórdia da minha vida. Eu orava, porque face acesso, o véu foi rasgado. Aonde você estiver, você pode clamar ao teu Senhor, você pode pedir ajuda nos momentos mais difíceis da sua vida, e não importa quem esteja do seu lado. Bartimeu não importou quem estava do lado dele, ele continuou a clamar. Para, Bartimeu, fica quieto, cala-te, desculpa a expressão, cala-te a boca. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Tenha piedade de mim. E eu tenho uma certeza, meus irmãos, que é o momento mais difícil da nossa vida, a gente clama. A gente rasga o nosso coração diante dele, o intermediador entre o homem e a Deus, Jesus Cristo. Então, primeira coisa, ele foi perseverante, confiante, e outra coisa, meus irmãos, Bartimeu, Jesus era a sua prioridade agora. Ele imediatamente tornou a vez seguir Jesus de estrada fora. Jesus era prioridade na vida dele. Meus irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas significa que nada é mais importante do que Ele. Às vezes enfrentamos escolhas difíceis, em que seguir Jesus significa perder as coisas que a gente temos, como dinheiro, um caso do jovem rico, a família, o emprego, muitas e muitas coisas. São escolhas difíceis que você deve tomar. Mas será que Jesus é a sua prioridade na sua vida? É nesse momento que devemos decidir se Jesus é o mesmo, o mais importante em nossa vida. Em contraste do jovem rico, provavelmente não tinha reparado, mas a sua riqueza se tinha tornado um ídolo na vida do jovem rico. Algo que era mais importante para ele do que Deus. Sabe o que era mais importante ali na vida de Bartimeu? Era sua capa. Sua capa, a gente conhece lá, de Israel, que de manhã
é um tempo, chega a noite, é outro tempo. E Bartimeu larga a sua capa. E olha, Jesus não tinha curado ele ainda. Ele dá um salto, joga a capa, porque Jesus é a prioridade. Talvez eu, meus irmãos, nessa noite, e você, devemos deixar algumas capas aí que segura seguir o Mestre Senhor. Fazer as coisas que Ele nos manda. Que eu e você, nessa noite, venha fazer igual o Sérgio Bartimeu. Joga a capa no chão. Ponha Jesus como prioridade na sua vida. Tira os ídolos do seu coração. Vai largando com uma capa. Esquece, não quero saber mais dessa vida. Minha vida agora é o Senhor Jesus. Ele é a minha prioridade. E muitas vezes a gente quer, mas minha capa, e agora o filho não me importa. Ele largou. Começou a seguir Jesus como prioridade na vida dele. Ele precisava aprender a valorizar o que é o Mestre e confiar nele. Meus irmãos, diferente de Bartimeu, logo ele foi salvo por Cristo. E ele não queria outra coisa, era seguir afora para onde que o Mestre foi. Ele agora é meu Mestre, o Senhor. Meus irmãos, e quando Deus não cura? E quando Deus não cura? Ele vai continuar sendo Deus. Porque a enfermidade nas nossas vidas, estamos nós sujeitos a passar por tribulações, enfermidade, por causa do pecado. Nossa natureza é pecaminosa. E há uma inversão sobre o Evangelho. Pessoas obcecadas por milagres e empilham culpa sobre culpa nas costas do povo de Deus, afirmando que a única coisa entre eles é a cura e falta de fé. Não é. Isso é uma falha grave. Sabe, a gente vê muitas igrejas que coloca Deus na parede, eu determino a cura. Não. Isso é uma falha grave de compreensão da natureza dos propósitos. Não é falta de fé. Jamais você tem fé. É que Deus sabe os seus propósitos. Deus sabe a maneira como Ele trabalha. E isso faz o que? A gente ficar de joelhos na dependência total dEle. Exclusivamente dEle. E essa grave compreensão da natureza, dos propósitos de Deus, nessa era caída que vivemos, ela se minimizada a profundidade do pecado, né? Desde Adão e Eva lá para cá, sofremos com a nossa natureza. E Deus, meus irmãos, Ele cuida de nós. Ele sabe do seu sofrimento. Meus irmãos, sabe os capelão que pregam, faz missão em hospitais? Muitas vezes estão lá para pregar o Evangelho. E muitas pessoas acamadas, com dificuldade, doenças. Você acha que o capelão não ora para Deus curar ele? Você acha que a gente não crê no poder de Deus? Cremos. Mas isso de fato é a nossa natureza. Enquanto nós vivemos aqui na terra, estamos sujeitos a padecer enfermidades. Essas fotos que às vezes a Marina coloca na igreja, recentemente a gente viu a nossa irmã que partiu do Senhor, a Maria, desculpa, a lembrança às vezes. Oramos por ela, clamamos que o Senhor aprove a levar. Recentemente agora a gente vimos Timothy Keller, um grande teólogo, pastor, ele com câncer, ele pediu para ir para casa. E ele falou, estou com saudade da casa, do meu lar. O seu Shed também, com câncer, ele foi para casa. E ele, se vocês quiserem pesquisar no YouTube, ele fala, eu estou desmamando desse mundo que partiu. Meus irmãos, independente das dificuldades, das provações, você tem um Deus que cuida de você. Jesus, ele falou, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele cuida de você. Bartimeu reconheceu quem é Jesus. Ele age de fé. Eu quero que o Senhor aumente a sua fé nessa noite, na minha vida e na sua vida.
Ele viu graça, misericórdia, compaixão e piedade. Ele viu tudo isso no Senhor Jesus. E meus irmãos, para terminar aqui, lá em Apocalipse, como foi citado hoje pelo nosso irmão Carlos, 21, a nossa perseverança, meus irmãos, é um dia que a gente vamos encontrar com Ele. Apocalipse, capítulo 21, diz assim, até o versículo 7. Vi novo céu, o apóstolo João descreve, a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Nós estamos caminhando para a nova Jerusalém, novo céu, a nova terra. E é pela graça que estamos aqui, meus irmãos. É pela graça que Deus agiu na vida de Bartimeu. É pela graça de Deus que vocês vão cantar daqui a pouco, jovens. Nós não temos nenhum mérito. Nenhum mérito nós temos se não for pela graça. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Que Deus abençoe, meus irmãos.